Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lânia e hoje nós iremos ter a nossa primeira aula de recuperação com a disciplina de filosofia. Os conteúdos abordados durante a recuperação serão referentes ao livro 3 e ao livro 4. No livro 3, nós iremos abordar o capítulo 2, Sentimentos Bons e Ruins, das páginas 294 a 301, e o capítulo 3, Sentimentos por, páginas 302 a 308. A atividade de vocês estará disponível na agenda eletrônica e será no caderno. Bom, gente, vamos começar pelo capítulo 2 do livro 3, Sentimentos Bons e Ruins. Sentimentos e atitudes, página 296. Os sentimentos, eles são muito variados. Podem despertar em nós tanto coisas boas quanto coisas ruins e nos levar a tomar algumas atitudes boas e outras nem tanto. É sobre isso que dialogaremos neste capítulo, aprofundando nossa tarefa de refletir sobre eles. Já conseguimos perceber o quanto o ato de sentir e pensar podem estar ligados, e isso também é tarefa da filosofia. Então, a gente vai falar um pouco sobre o que nós já falamos, né? Sobre a questão de sentimentos. E agora nós vamos relacionar esses sentimentos com as nossas atitudes. Como os nossos sentimentos eles são variados, eles podem despertar em nós coisas boas e coisas ruins. E isso pode nos levar a ter atitudes boas e atitudes ruins. Portanto, como nós devemos refletir sobre isso, isso está dentro do nosso assunto de filosofia. Despertando os sentimentos, página 297. Como já conversamos em outras rodas de filosofia, os sentimentos, eles são muitos. Então, assim, a gente sabe que existem diversos sentimentos, né? Uns possuem nomes, outros a gente não consegue nem nomear o que a gente está sentindo. Várias coisas acontecem conosco e despertam diferentes sentimentos. Às vezes, é o contrário. Sentimos alguma coisa e esse sentimento faz com que nós tomemos alguma atitude, façamos alguma coisa. Então, assim, nós somos o tempo todo atingidos por fatores externos. E esses fatores externos, ele faz com que a gente tenha diversos sentimentos, né? Mas algumas vezes pode acontecer o contrário. A gente sente alguma coisa e aí esse sentimento faz com que a gente tenha alguma atitude. A verdade é que todos esses sentimentos fazem parte de nós e não expressá-los não é nada bom. Sentimentos estão aí para serem sentidos, vividos, demonstrados, compreendidos, aceitos ou questionados. Ou seja, gente, existem vários sentimentos, nem sempre a gente vai conseguir, né? Nós não conseguimos controlar os nossos sentimentos. E não é bom para a gente ficar com esse sentimento guardado. É importante que a gente saiba expressar o que a gente está sentindo, né? Os nossos sentimentos, eles devem ser sentidos, eles devem ser vividos, demonstrados, compreendidos, aceitos ou questionados. O importante, gente, é que a gente demonstre os nossos sentimentos. Este é um processo no qual a filosofia pode ajudar muito, pois com ela entendemos como as coisas funcionam e aprendemos a ver os dois lados de tudo. Então, assim, a filosofia, como ela nos ensina a pensar, questionar sobre várias coisas, né? Ela vai nos ajudar muito durante esse processo de entender o que a gente sente, de até mesmo questionar, né? De aprender a controlar as nossas atitudes. Aos poucos, vamos aprofundando essa história de sentimentos bons e ruins e entendendo o que isso tem a ver conosco e com a filosofia. O que nós podemos aprender com tudo isso? Página 299. Essa conversa nos ensinou muito sobre sentimentos. Não existem só sentimentos bons ou só ruins, né? Na verdade, a gente sabe que existem vários sentimentos e que eles nem sempre são somente bons e somente ruins. Nenhum sentimento é de todo bom ou de todo mal. Muitas vezes, chorar alivia nosso coração e é um jeito muito bom de colocar os nossos sentimentos para fora. Ou seja, o ato de chorar, que muita gente relaciona ao fato de ser algo ruim, né? Ao contrário, pode ser uma coisa boa, pode nos ajudar a colocar os nossos sentimentos para fora. Com isso, percebemos que os mesmos sentimentos ruins podem nos ensinar muito e nos fazer crescer. Então, assim, gente, os sentimentos, tanto o sentimento bom quanto o sentimento ruim, ele vai nos ensinar a crescer, ele vai sempre nos ajudar. Então, assim, não é importante somente ter sentimentos bons, né? Também é importante ter sentimentos ruins, porque a gente aprende muitas coisas com eles. Quando estamos tristes,
talvez seja importante perceber que temos que mudar as nossas atitudes para levar uma vida melhor. Por exemplo, às vezes você está triste, você não está se sentindo legal naquele dia. Então, é uma situação que pode te levar a compreender o que você está sentindo. E nesse momento você pensa, poxa, eu não quero me sentir assim, eu não quero ficar assim. Então, eu vou mudar as minhas atitudes para poder me sentir melhor. Então, ou seja, aquele sentimento ruim, né? Ele fez você crescer como pessoa, ele fez você enxergar e tomar uma atitude diferente. Quando estamos com raiva, pode ser a hora de olhar com calma para a maneira como estamos lidando com as situações difíceis de nossa vida. Ou seja, quando a gente está com raiva, a gente tem que parar e prestar atenção, pensar com calma, né? E analisar como é que a gente está lidando com essa situação. Então, a raiva, por exemplo, ela é um sentimento que pode ajudar a gente a crescer também, né? Pode ajudar a gente a lidar com situações difíceis que acontecem na nossa vida. Para finalizar essa conversa, página 301, você viu como todos os sentimentos podem nos ajudar a crescer e nos tornar pessoas muito melhores. Perceber a existência desses sentimentos é algo muito importante nos dias de hoje, em que há quase uma obrigação de ser feliz sempre. Então, assim, hoje as pessoas nos cobram muito o fato de ser feliz. Elas acham que a gente tem que estar o tempo todo sorrindo, que a gente tem que estar o tempo todo feliz. E a gente sabe que isso não é verdade, nós não conseguimos estar o tempo todo feliz, não é? Mas acabamos de perceber também que os sentimentos ruins, eles podem nos ajudar a crescer, então eles também são importantes e fazem parte da nossa vida. Portanto, você tem todo o direito de chorar, sentir medo e sentir raiva, sempre que esses sentimentos vierem. Então, assim, mesmo que a sociedade cobre que você esteja o tempo todo feliz, você tem todo o direito de chorar, de sentir raiva, de sentir sentimentos ruins. Isso faz parte da nossa vida. Vivê-los é o melhor modo de entendê-los e aprender com eles. É claro que, além de tudo isso, toda criança tem o direito de ser livre, de ser feliz, vivendo sua vida e as coisas boas que ela pode proporcionar. Que todos esses sentimentos o ajudem a construir quem você é e o que você pode ser no futuro. Ou seja, gente, os sentimentos e aprender a lidar com eles, aprender com as nossas atitudes, né? Isso faz com que a gente cresça como pessoa, que construa o nosso futuro. Como é que a gente vai ser no nosso futuro? Isso é aprender a lidar com esses sentimentos, faz com que no futuro a gente seja o quê? Uma pessoa mais calma, uma pessoa mais tranquila, uma pessoa que saiba lidar com qualquer adversidade que aconteça na vida. Bom, e agora nós vamos para o capítulo 3, né? Sentimentos por. Neste capítulo a gente vai descobrir como é possível observar os sentimentos que temos por pessoas e também por coisas. Página 304. O mundo nos afeta? Estudamos muito a fundo os sentimentos, não é? Agora é hora de olhar para fora e perceber o quanto o mundo nos afeta e como podemos ter sentimentos pelas mais variadas coisas que existem por aí. O mais incrível de tudo isso é que estudar a relação que você tem com essas coisas e o que elas provocam em você é tarefa da filosofia. Bom, gente, a gente já estudou que existem vários sentimentos, que os sentimentos eles estão relacionados com o ato de pensar e também estão relacionados com as nossas atitudes, não é isso? Às vezes a gente tem uma certa atitude porque pensou em algo, né? Ou a gente também pode acontecer de ter uma atitude e depois pensar sobre essa atitude que nós tivemos. E agora nós vamos entender, gente, que o mundo está nos afetando, ele está despertando sentimentos na gente. Isso pode ser de diversas maneiras. A gente pode estar sentindo coisas, ter sentimentos por objetos, pessoas. E no mundo a gente está observando tudo que está acontecendo. Então o nosso exterior, ele nos afeta. Sentimentos por pessoas. É importante prestar atenção ao que sentimos por outras pessoas, né? Às vezes, nem nos damos conta do que estamos sentindo por alguém. E isso pode trazer algumas consequências. Observar o que sentimos também pode ser um processo para entendermos algumas mudanças que ocorrem em nossos sentimentos com a passagem do tempo. Então, assim, a gente tem que observar o que a gente sente pelas pessoas. Isso é muito importante, né? Quando a gente não observa o que a gente está sentindo, isso pode trazer algumas consequências. E podem ser consequências ruins.
Observar que o que sentimos também pode ser um processo para entendermos algumas mudanças que ocorrem no nosso sentimento com a passagem do tempo. Por exemplo, você ama seus familiares do mesmo modo como os amava há 5 anos? O amor muda, não é? Isso é reflexo de muitas coisas. Experiências, lembranças que vocês passaram juntos, o seu crescimento enquanto ser humano, que ajuda a entender melhor o que são todos esses sentimentos, entre outros fatores. Tudo isso reflete na maneira como você se relaciona com os outros e no que sente por eles. Olha só, gente, às vezes a gente acha muito estranho que o sentimento com o tempo ele vai mudando, né? O que você sentia por aquela pessoa, anos depois, você sente uma outra coisa. O amor, com o tempo, ele vai mudando, não é mais aquele mesmo amor. Mas isso não é culpa de ninguém, certo? Acontece muitas vezes porque nós vivemos algumas experiências que nos tornam pessoas, às vezes, um pouco mais frias, né? Acontece também de nós crescermos, de nos distanciarmos, passarmos a ter pensamentos diferentes. Isso acaba nos afastando um pouco das pessoas. Então, com o tempo, os nossos sentimentos, eles podem mudar. E isso é normal, é natural. Além disso, quando falamos de sentimentos, eles não envolvem somente os nossos familiares. Envolvem qualquer pessoa com as quais nos relacionamos de um modo mais profundo. Amigos, colegas, professores e outras pessoas, com certeza que você vai estar lembrando agora na sua mente, no seu coração. Então, quando a gente fala de sentimentos, a gente não está falando só dos nossos familiares. A gente também pode estar falando dos nossos colegas, dos nossos professores, né, dos nossos vizinhos, né? Então, assim, não está sempre relacionado à família. As pessoas se enganam muito achando que os sentimentos eles estão relacionados somente aos nossos familiares. Não, nós podemos sentir também alguma coisa por um coleguinha da escola, por exemplo, por um colega da rua, ou por um amiguinho que você conheceu, né? Um animalzinho de estimação, até mesmo um objeto. Sentimentos por outros seres, página 306. Você já parou para pensar que nossos sentimentos não são restritos a pessoas? Muitas vezes temos sentimentos por aquele animalzinho de estimação, que pode ser seu, de algum familiar, ou até mesmo de um amigo. Gente, então assim, nós nem sempre temos sentimentos somente por pessoas, né? Nós podemos ter sentimentos por animais, ter sentimentos por objetos, entendeu? Às vezes aquele objeto que você ganhou quando era criança, aí você guarda, ou que você ganhou de algum familiar que é muito importante na sua vida. Então, isso faz com que você tenha sentimentos também por objetos. Os sentimentos dizem respeito a qualquer coisa que chega até nós, ou em outras palavras, que nos afeta de alguma forma. Afetar significa entrar em contato conosco e interagir. Dessa forma, podemos ter sentimentos por seres que nem imaginamos. Então, olha só, quando a gente fala de sentimentos, a gente não relaciona só a pessoas, não. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho esse anel que eu gosto, amo, e eu sempre uso esse anel. Ele era da minha avó, e ele é um objeto, e eu amo esse anel, porque cada vez que eu olho para esse anel, eu lembro da minha avó. Então, assim, a gente não sente só por pessoas, né? Nós temos sentimentos por algum objeto que te traz uma recordação, às vezes traz uma lembrança legal, ou um bichinho de estimação. Então, assim, nem sempre os sentimentos estarão relacionados a pessoas. Reflexões finais, página 307. Essa reflexão permite que, a partir de agora, você lance um olhar crítico para os cuidados com a natureza, com o mundo, com a fauna e com a flora. É muito importante amar essa casa que habitamos desde que nascemos, que é o planeta Terra. Pense sobre os sentimentos que você tem nutrido por esta casa comum, eles refletem diretamente no quanto você cuida dela. Pense nisso. Então, olha só, gente, a gente tem que começar a pensar no nosso planeta, em cuidar do nosso planeta. Tudo que a gente ama, a gente cuida, né? Então, assim, nós temos que cuidar do nosso planeta, nós temos que amar o nosso planeta, ele é a nossa casa, né? E todo esse cuidado, ele tem que sair de cada ser humano. O fato de preservar, o fato de não destruir, né? Ter cuidado com os animais, ter cuidado com as plantas, a fauna, a flora. Enfim, é o nosso planeta. Então, assim, a partir do momento que a gente para pensar que a gente ama o nosso planeta, a gente começa a cuidar do nosso planeta. Bom, gente, eu agradeço a atenção de vocês, tá? Espero encontrá-los na próxima aula, tá bom? Em caso de dúvida, anotem as dúvidas. Nós teremos videoconferências e a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal!